Olá, dando continuidade ao capítulo anterior, dividi em dois, mas na verdade vou dividir em três, então vai ficar aí o capítulo 1, 2, 3, tá? Dividido em três sequências. Vou dar continuidade aqui, ó. Paramos no simplesmente escolhe por conveniência e não por convicção. Então, não percebem o impacto que essa decisão causará em suas vidas e muito menos o universo de possibilidades que cada momento de decisão traz para eles. O pior é que quando acordam desse sono profundo, descobrem que perderam muitos anos de sua vida indo na direção contrária daquela que iria trazer mais sentido para elas, sentido com significado e direção voltado ao exemplo da faculdade que parte dos jovens decide seguir em frente. Vejamos as alternativas. Antes de seguir as alternativas aqui, eu quero chamar para vocês aqui a atenção e fazer uma ressalva nas escrituras aqui de novo, tá? Para vocês verem a gravidade de uma pessoa que adormece, que ela entra em um profundo sono, ou seja, ela abre mão da causa principal dela e do alvo em que ela direcionou ou colocou para a sua vida, e ela acaba se distraindo com os prazeres que a vida lhe traz e esquece de continuar fazendo investimento naquilo que é mais importante para ela, por conta muitas das vezes da desaprovação ou da aprovação dos colegas, dos amigos que estão à volta dela. Para não ser criticado ou criticada, a pessoa acaba aí abrindo mão do seu sonho e perdendo longos anos da sua vida com essas distrações. Então aqui no capítulo 25 de Mateus ilustra muito bem essa passagem aqui, o que acontece com essa pessoa. Vamos ler aqui, ó. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Observem que todas eram virgens, porém só 5 eram prudentes. Essas prudentes se assemelham a quem? A todo aquele que olha para o seu sonho e investe toda a sua energia e a sua vida em cima daquele sonho e não se permite se distrair com os prazeres dessa vida aqui. As loucas são essas que se distraem, se permitem, né? Então vamos ver o que diz aqui, continuando no versículo 3. Ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Observa que aqui tem o ingrediente para levar além das lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, ó, tem o azeite, tem as vasilhas que põem o azeite e tem as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Cansaço, né? Da vida, tal, adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegaram o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois bem, aqui eu vou dar uma explanação aqui, amplificar um pouco essa explicação aqui, para nós entrarmos num entendimento mais profundo no que ele diz aqui concernente a esse profundo sono e o arrependimento. O que essa parábola tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Aqui fala-se na vida espiritual, aqui ele está falando da vida profissional e da nossa vida pessoal, tá? Então aquelas loucas que saíram para comprar o azeite são aquelas pessoas que se distraem com as coisas e os prazeres ou as distrações, as brincadeiras, as festas desse mundo, e deixam de investir o seu tempo
em estudos, em praticar aquilo que precisa ser praticado, estudar o que precisa ser estudado, desprender-se de tempo para investir em sua vida para alcançar aquilo que ele quer, ou seja, a oportunidade que ele está buscando. Então, a pessoa que é prudente, ele está se preparando o tempo todo. Então, ele está ali focado, ele não perde o foco dele. Fala, se eu perder hoje um dia sem estudar, quando chegar a oportunidade que eu estou esperando, eu não estiver preparado, eu vou perder. E vocês vão ver aqui nesse livro aqui, ele contando, tá? Todo o preparo e empenho que ele teve para o que ele estava buscando, e ainda assim, ele perdeu 2 vezes, mas ele não desistiu, ele foi resiliente. Aí aqui eu vou falar de outra parte das escrituras que vai dar aí um boom na sua mente, tá? Sua mente vai abrir de uma tal maneira, falar, cara, isso faz todo sentido, é realmente isso que eu tenho que fazer, entende? Eu estou perdendo muito tempo da minha vida, eu estou me distraindo com muitas coisas e por isso eu não estou prosperando. Então na vida espiritual é a mesma coisa. O homem ou a mulher que é prudente, ele não se aparta dos caminhos do Senhor, ou seja, da sua lei. Que a lei se resume em 2 coisas, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aquele que fez isso cumpriu toda a lei e os profetas. Então, se você, meu amigo, está fazendo isso, você tem comunhão com Deus, sente o Espírito Santo na sua vida, sente comunhão com Deus e você está prosperando, você está no caminho certo. Não se aparte, não se deixe ser levado por crenças religiosas ou por pessoas que estão te aprovando ou te desaprovando para que você esteja em um determinado ambiente, para você ir ou não para o céu. Você está indo para o céu porque fulano está falando que se você não estiver ali você não vai, ou que se você está ali então você vai para o céu porque você está ali. Lembra-se aqui, as 10 eram virgens e as 10 estavam no mesmo lugar, mas só 5 eram prudentes. Então não adianta, se você estiver em um ambiente religioso, cristão, seja lá qual for, mas você não estiver guardando a palavra de Deus, você vai ser tido como as loucas. Porém, se você não estiver no ambiente, estiver em outro ambiente, mas estiver guardando a palavra de Deus, esse é o seu azeite. Ou se você estiver com seus colegas, amigos, e você estiver estudando, focado, determinado, for resiliente, for disciplinado para você buscar, lutar pelo seu sonho, a hora que chegar a oportunidade, você vai abraçar, você vai entrar e vai embarcar e vai ser feliz. E aqueles que estão à sua volta levando a vida numa brincadeira, eles vão ficar, e quando vê você lá em cima, eles vão ficar até com raiva de você, vão chorar, vão se lamentar, vão reclamar, mas já era, já foi. Você vai querer chegar onde aquele chegou, vai ter que começar tudo de novo do zero. Ah, tem chance? Claro que tem, só que você vai ter que pagar o preço, entendeu? E o preço que você vai ter que pagar não é só o preço agora de ter que estudar e ter que se esforçar ou ter que praticar a palavra. É o preço também de você ter que pagar do arrependimento. É o preço do tempo que você perdeu, e esse tempo dói, ele machuca. Então esteja atento. Dito isto, vamos continuar aqui. Agora aqui no que ele fala aqui nas alternativas, ou seja, escolher pela vontade dos pais. Veja aqui as aprovações dos exemplos que ele dá. Escolher pela vontade dos pais, escolher pelo que dizem as revistas, escolher pelo que se paga mais, escolher qualquer coisa só para não deixar de escolher, não escolher nada e esperar ter convicção do que escolher, escolher empreender e estudar depois, escolher o curso mais concorrido porque presume-se que é o melhor, escolher o que é mais barato ou ficar paralisado e não escolher nada. Tá? Então aqui tem todas essas alternativas. Aqui é os pontos de inflexões que a vida traz para você do que exatamente você vai escolher. O importante é que você tenha consciência de que tudo que você está escolhendo é o melhor para você e não o que dizem que é melhor para você. Dito isso, aqui eu vou ressaltar para vocês aqui uma parte da escritura que diz aqui em Deuteronômio capítulo 30 sobre o escolher, tá? Aqui trazendo para vida espiritual, mas também que vale aqui para a vida profissional. Capítulo 30, versículo 19,
o que Deus diz aqui para todos os seres humanos da terra aqui, ó, independente de religião. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus, ele é tão bom que ele propõe as duas coisas para você, e ele podia simplesmente propor os dois caminhos e ficar quieto, né? Só que ele é tão bom, ele é tão amoroso que ele diz aqui, ó: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ele te dá um conselho, porque ele sabe que se você escolher a morte, é o que esse corpo aqui, ele morre, ele vai morrer. Mas o espírito não. O espírito, aquilo que você guarda das palavras de Deus, é para todo sempre, é eterno, não acaba nunca. Então ele te aconselha: escolhe, pois, a vida. Na vida profissional aqui, pessoal, é a mesma coisa. Se você escolher o caminho do bem, você vai gozar disso daqui e usufruir na sua vida pelo resto da sua vida. Você vai ser feliz, vai ter qualidade de vida, qualidade de tempo, você vai ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, porque você investiu, você fez a escolha correta. Mas se você não souber fazer a escolha certa, você vai padecer, vai sofrer, vai reclamar, e é tarde demais, amigo. Se você quiser, você vai ter que fazer o investimento tudo de novo, começando do zero. Aí aqui ele diz aqui, ó, para concluir, ó: eu escolhi não fazer faculdade porque estava vendendo cursos de inglês e vi futuro naquilo, apesar de meus amigos e parentes não concordarem. Percebe aqui, ó, como que ele é prudente, ó, e que ele tem fé em si mesmo, e ele segue o próprio ânimo dele, que eu acabei de ler lá em Romanos, né, capítulo 14. E o que a escritura ainda fala aqui sobre isso daqui, ó: Abacuque capítulo 2, versículo 2, ele fala aqui, ó: eu vi futuro, ó. Aí o que Abacuque capítulo 2, versículo 2, ele fala aqui sobre o eu vi, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A Bíblia tem bastante livro, pessoal, achei aqui já. Ó: então o Senhor me respondeu e disse, ó: escreve a visão e torna bem legível. Ou seja, o que ele fez aqui, ó, ele teve uma visão de futuro e ele tornou-a bem legível dentro da alma dele, do coração dele. Falou: meu, não vou abrir mão disso daqui por nada, cara. É isso daqui que eu quero, é isso que eu vou fazer. Ele focou naquilo dali e falou: meu, meus pais estão aprovando ou não, meus amigos estão achando ruim ou não, é o que eu vou fazer, é o que eu quero pra mim, entendeu? Então saiba fazer a sua escolha, tá? Então a vida dele aqui é um grande exemplo de superação, de resiliência, de objetivo, de determinação, de constância e de liderança da própria vida. Aí continuando, ó: tudo poderia ter dado errado, mas o fato é que a escolha que fiz me levou a caminhos e portas que mais tarde se abriram, contribuindo para o meu crescimento e minha carreira como empreendedor. Eu vou parar de novo aqui, mas antes eu vou fazer uma reflexão aqui, ó. Em Mateus capítulo 25, versículo 14, olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo, eu marquei ele para não esquecer, ó. Vê se isso daqui, ó. Bom, enfim, as escrituras diz aqui, ó, o seguinte, ó, que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito e apertado é a porta e o caminho que conduz à salvação. Aí ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Foi o que ele fez aqui, entendeu? Ele porfiou pelo caminho mais difícil. O caminho mais difícil no sentido de que o esforço que ele ia ter que se dispor, né, e investir na vida dele, naquilo que ele queria. No entanto, aquilo dali para ele foi difícil, mas ele se comprometeu a pagar o preço. E não foi por onde todo mundo estava indo, pelo caminho mais fácil, pela porta mais larga, pelo caminho mais espaçoso. Falou: cara, eu vou pagar um preço alto aqui, vou ter que me sacrificar, abrir mão de muita coisa na minha vida, de muita diversão, mas meu, o que eu vou viver depois na minha vida lá na frente vai valer a pena. E é exatamente o que ele diz aqui depois.
tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, que vocês façam excelentes reflexões disso e levem isso para a vida de vocês, para a vida de vossos filhos, possam refletir e serem grandemente abençoados por isso. Grande abraço e até o próximo capítulo.